Deus nessa casa. Você pode sentir uma unção pairando sobre esse santuário. A bênção do Senhor sobre o coração da igreja. É uma manhã de renovação e de restauração. É uma manhã de poder espiritual, uma manhã de bênção. É o Senhor avivando a igreja, o Senhor despertando a igreja. Glória a Deus, glória a Deus. Eu queria convidar você a abrir sua Bíblia agora no livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, obrigado, pastor Paulo. Capítulo 2, versículo 37. Glória a Deus. Ouvindo eles essas coisas, compungiram-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e todos que ainda estão de longe, isto é, para quantos o Senhor Jesus, nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras Deus testemunha e exortava-os, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Então os que aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 almas. Abençoe a tua palavra, Senhor, dá glória ao teu nome, em nome de Jesus. O irmão e a irmã pode assentar. Meus irmãos, eu queria só reforçar o pedido da nossa irmã Maria Alice. No próximo sábado eu gostaria que todos os irmãos, vai começar às 3 horas, não é isso, irmã Maria Alice? 3 horas. Todos nós vamos estar aqui até às 5h30. Será um evento extraordinário. Nós estamos estimando mais ou menos umas 200 mulheres, né, irmã Maria Alice? É a faixa entre 150 e 200 mulheres. Será um momento especial. Meus irmãos, eu quero usar como tema para a minha mensagem nessa manhã a igreja de ontem e a igreja de hoje. Gostaria de ler todas as passagens do livro de Atos que se refere ao mover de Deus na igreja do primeiro século. Como as histórias são extensas, são muitas as experiências, nós separamos 3 experiências, as quais aqui nós queremos aprofundar. Primeiramente, esse primeiro texto, nós leremos 3 textos, nós lemos somente o primeiro. Ele fala que, ouvindo essas coisas, compungiram-se-lhes os corações. Esse fato ocorreu depois que o Espírito Santo foi derramado sobre a vida dos apóstolos ali em Jerusalém. Todo mundo sabe que Jesus deu uma ordem aos seus discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Jesus já havia prometido enviar o Espírito Santo antes da sua crucificação. Ele disse: é necessário que eu vá, se eu for, enviá-lo-ei, ou enviarei o Espírito Santo. Havia então essa promessa da vinda do Espírito Santo, o fogo de Deus, o poder de Deus, que viria para residir, fazer morada tabernacular na vida dos homens. Isso aconteceu 40 dias depois da ressurreição de Jesus. Todo mundo bem sabe a história. Quando o Espírito Santo é derramado ali em Atos capítulo 2, a igreja torna-se então uma igreja fervorosa, vigorosa de poder.
Só como resultado daquele derramado do Espírito Santo, foram ganhas cerca de 3.000 almas para Deus. Então, o papel do Espírito Santo, ou a história da igreja, ela traz os seus resultados. A história da igreja de ontem, ela tem as suas características. A história da igreja de hoje tem outras características. E eu queria fazer um paralelo. Primeiro, em cima do texto que nós lemos, as conversões no passar dos anos se tornam mais escassas. As igrejas atuais, elas sofrem com poucas decisões nos seus altares. Igrejas grandes, aonde há a presença de 3, 4, 5 mil, você encontra 10, 20 pessoas se convertendo, e estimativas dizem que boa parte nem se firmam direito. As igrejas pequenas, nós sofremos com este dilema. Nós não temos conversões diariamente. A gente passa por essa dificuldade, mas a igreja primitiva, com o processo do Espírito Santo, a unção, convertia pessoas em grande número. Só nesse texto, a primeira característica da igreja do primeiro século era a conversão em massa. Quem dera, irmão, se hoje nós tivéssemos uma conversão com esse número. Antigamente, no estado do Mineirão, Maracanã, Morumbi, Mineirinho, havia grandes concentrações como Mauro Cerulo, Reinhard Bonk, Jim Swaggart, Billy Graham, onde acontecia resultados extraordinários de 1.000, 2.000, 3.000 pessoas se convertendo, no universo de 50, 60, 80 mil participantes de congressos. A igreja do passado, ela era vibrante nesse aspecto. Já pensou nós termos a conversão de 3.000 almas numa pregação? Surgisse em cada mensagem uma igreja com 3.000 participantes. Isso é histórico, é fantástico, é fabuloso, é extraordinário, é milagroso. A conversão, irmãos, é resultado da ação de Deus no coração do homem. É o Espírito Santo trabalhando em convencer e converter o homem à sua pessoa. É quando homens e mulheres abandonam a tradição religiosa do passado, homens e mulheres abandonam vícios, convicções próprias, abandonam ideias próprias e se rendem a Deus. Não existe um milagre maior do que este na vida do ser humano. Quando ele deixa tudo, o seu passado, a sua história, às vezes até a sua cultura, para render-se aos pés de Cristo, para abraçar a nova fé. E a igreja que estava saindo de um processo de dor, me refiro à igreja primitiva, com a morte de Cristo, agora ressurge-se entre as cinzas. Dizem a maior parte dos historiadores que em Atos é o surgimento da igreja. Pedro pregou um homem que não sabia a diferença do A para o B do alfabeto hebraico, faz uma pregação simples. Não há nada de sobrenatural na mensagem de Pedro. Ele falou que os homens eram pecadores, que eles haviam crucificado o justo, que Jesus era prometido, e foi o suficiente. Mas o Espírito de Deus trabalhava de uma maneira tremenda. Os corações se compungiam-se, se tornavam profundamente tocados, arrependidos. O Espírito de Deus realizava
ao ato da regeneração, da renovação e da transformação, naquele instante, enquanto a palavra era ministrada. A igreja de ontem tinha então um crescimento extraordinário. No Brasil, as estatísticas mostram que na década de 70, 80, especialmente 90, a igreja evangélica cresceu de uma maneira assustadora. Muitos encontros de avivamentos, células, igrejas com cultos renovados, jovens se rendendo a Cristo, eles se convertiam aos montões. A igreja cresceu de maneira tal que a própria mídia projetava os seus números. Igreja vigorosa. Na época de Paulo, de Pedro, João, Filipe, Bartolomeu, Tomé, Mateus, a igreja era sacudida pelo poder do Espírito Santo. Hoje, irmãos, oxalá que nós tivéssemos o mesmo resultado. Pessoas como nossos parentes, filhos, filhas, vizinhos, rendendo a Cristo para servir o Senhor. Então a obra da igreja do mundo tinha o seu resultado de sucesso, tinha um resultado fabuloso, um retorno maravilhoso da pregação. E olha que Pedro não tinha um microfone, não pregava dentro de um templo, Pedro não tinha um tradutor. Havia homens de muitas línguas participando de Pentecostes, mas o Espírito Santo tomou a boca daqueles homens e fez a tradução para todas as linguagens, e Deus foi exaltado naquele dia. Então a igreja do passado, ela passa a ser um referencial para nós, um medidor de pressão. O que está acontecendo com a igreja atual, que não usufrui dos mesmos resultados e das mesmas características da igreja do primeiro século? Falaremos sobre isso. O segundo texto vai falar não da reação da igreja no mundo, mas vai falar da reação da igreja dentro dela mesma, que é do versículo 42 ao 47. Veja o estilo de vida dos cristãos daquela época. Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. A Bíblia continua dizendo também: diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que iam sendo salvos. Hoje, irmãos, socialmente falando, o Brasil caiu num desuso do amor fraternal muito grande. Eu me lembro quando eu era adolescente, o estado de Minas Gerais era tido como o estado mais receptivo, era um estado caloroso. Quando nós viajávamos pelos interiores de Minas Gerais, as pessoas abriam suas portas, mesmo não nos conhecendo, para nos receber. Tinham aquele prazer de oferecer um almoço, uma ceia, um café, um biscoito. Então esse lado social diminuiu muito na nossa Minas e no Brasil inteiro. Mas os crentes do primeiro século, diz a Bíblia, eles viviam em comunhão extraordinária, comiam pães ou partiam pães de casa em casa,
Havia, irmãos, uma alegria extraordinária na vida dos crentes. Havia singeleza de coração, pureza de coração na relação. Eles trabalhavam depois do trabalho ou no momento das refeições, combinavam entre si de um se alimentar na casa do outro, e falavam sobre os milagres, provavelmente falavam sobre o andar da carruagem, a história da igreja, as últimas notícias, e tinham a satisfação e a alegria de estarem juntos diariamente. Não era uma agenda para daqui um mês, não era um encontro para daqui 15 dias, não era um encontro de meia hora para um café ou 2 horas, mas era um encontro onde eles passavam provavelmente o tempo que lhes restava em comunhão, partindo o pão. Havia irmandade, aquele amor, aquela socialização, aquela integração tremenda. Não havia, irmãos, depressão, não havia isolamento, não havia angústia, não havia sentimento de vazio, porque a igreja, ela vivia em constante comunhão, em contato, em experiência, um indo sempre na casa do outro. Hoje, para você ir na casa de alguém, você tem que agendar, e conforme for as coisas, você tem aquele período limitado de permanência, dado o padrão. Mas naquela época, a alegria movia a comunhão dos santos. O Espírito de Deus fazia com que a igreja vivesse unida para enfrentar as vicissitudes da vida, os desafios, e comunicar as novas experiências de conversão. Viviam juntos. Já pensou? Terminava as reuniões: fulano, vamos lá para minha casa, vamos comer pão juntos, vamos trocar experiências, vamos falar do que Deus tem realizado. Então, irmãos, era aquela fascinante comunhão santa na presença de Deus, sem malícia, sem jogo de palavras maliciosas, mas era uma comunhão que alegrava o coração de Deus, e Deus quis que assim fosse. A igreja crescia na simpatia do povo, era uma coisa tremenda. Jovens se reuniam, adolescentes se reuniam, até mesmo crianças, provavelmente, mulheres, homens, todos estavam juntos naquela comunhão extraordinária. Segunda característica, a primeira característica da igreja primitiva, a salvação em massa. Segunda característica, a comunhão dos irmãos. Hoje, meus irmãos, boa parte das igrejas evangélicas do Brasil, terminando o culto, no muito o irmão dá um tchau, estende as mãos, acenda, ali não tem aquele momento. Nós estamos vivendo um período ruim nesse aspecto de socialização da igreja. Nós temos irmãos que às vezes se isolam dentro da igreja, assentam, não conversam com ninguém, não compactuam, até se pedir para orar é aquela dificuldade. Irmãos, o Senhor não tem isso para a igreja. O Senhor tem comunhão para a igreja, é de Deus a comunhão. Um ajudar o outro, estender as mãos, ser alegre, ser amigo, ser feliz, isso é de Deus. Você não precisa sentir só nesse mundo. Deus não tem isso para você, depressão, solidão. Deus tem os seus filhos, a igreja, para nutrir-se de comunhão, nutrir-se de relação, estarmos juntos, não para contar uma piada engraçada, mas para falar das coisas que o Eterno tem realizado. E a Bíblia diz mais: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Hoje nós não podemos realizar isso. Eles vendiam as suas propriedades, depositavam os pés dos apóstolos. Isso é um ato que só o Espírito Santo pode fazer. Se alguém começar a pregar isso hoje, causa confusão. Nós não estamos preparados para isso, nem para dar e nem para receber. Nós não estamos naquele período onde o Espírito Santo está varrendo a igreja,
nós precisamos dessa ação de Deus para tomar esse tipo dessa atitude. Não obstante, alguns irmãos têm oferecido o de melhor para o Senhor. E a igreja primitiva, ela vivia numa irmandade, não havia dificuldade entre eles, não havia aquelas riquezas ou aqueles donativos, aquelas ajudas, supria a necessidade de todo pobre, de todo carente, estendia as mãos, ninguém passava necessidade. A própria igreja, eles não buscavam recursos no mundo, não buscavam recursos nos cofres públicos, no poder do governo, mas eles mesmos davam os recursos e tinham como fonte o amor de Deus, a ajuda de Deus, da parte de Deus. Segunda característica. A terceira característica, a Bíblia fala sobre o milagre no capítulo 3 de Atos. Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Eis que era levado um homem coxo de ambos, e o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Vendo ele Pedro e João que iam entrar no templo, implorava-lhe que lhe desse uma esmola. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós. Ele os olhou atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, mas o que tens te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, anda. E tomando pela mão direita, levantou imediatamente os seus pés e tornozelos se firmaram. De um salto se pôs em pé, passou a andar e entrou com eles no templo, saltando e louvando a Deus. Viu todo o povo andar e louvar a Deus, e reconheceram ser ele mesmo que estava esmolando, assentado à porta da Formosa no templo, e se encheram de admiração e assombro por isso que lhes acontecera. Apregando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu a todo para junto deles, no pórtico chamado de Salomão. Meus irmãos, esse milagre aconteceu no momento em que os judeus iam em massa para o templo na oração das 15 horas da tarde. Era tradição que eles reunissem para falar com Deus naquele horário. Entretanto, Deus muda aquele contexto de uma maneira tremenda. Havia um homem, conforme o texto diz, que ficava pedindo esmola à porta do templo. E a tradição do templo não podia ser modificada. Ninguém podia interromper as orações. Ninguém podia interromper a cultura religiosa daquela ocasião. Tudo era cronometrado, tudo tinha o seu momento certo de acontecer. Mas quando Pedro e João, sem saberem, sem serem avisados por Deus, estavam por entrar naquele lugar, aquele homem pedindo esmola estendeu as mãos para Pedro e João pedindo uma ajuda. Pedro e João disse que nós não temos ouro e prata, mas o que temos nós te damos, levanta. Estenderam as mãos, aquele homem se pôs de pé. Aí mudou todo o contexto do templo. Não houve possivelmente oração como devia, não houve aquele entra e sai de pessoas. A cultura do templo acabou naquele aspecto de tradição religiosa. As pessoas se apegavam a Pedro e a João. Aquilo, irmãos, causou um tremendo reboliço no templo. A atenção voltou-se para Pedro e João. A espiritualidade foi ali expressada na cura daquele homem. O homem se apegou a Pedro e a João, e houve uma mudança tremenda naquela tarde em função disso. Se você continuar lendo a história, as pessoas viviam falando, comentando do acontecido, pois a glória de Deus ali estava. Irmãos, a igreja de ontem era uma igreja vigorosa de milagres, era uma igreja que mudava situações. A igreja de hoje precisa, irmãos, buscar a face do Senhor, de mudanças, de despertar, de vigor espiritual, para que Deus realize milagres no nosso meio através de nós.
precisamos nos levantar. O bom passo nós já damos, nós já reconhecemos que precisamos de mudança, nós já reconhecemos que a igreja de hoje não é a mesma de ontem, nós reconhecemos que precisamos de avançar, reconhecemos muito que precisamos de um avivamento, precisamos de um derramado do Espírito Santo, precisamos da graça de Deus. Já é um bom passo, já é o primeiro passo que nós estamos dando. O próximo passo é clamar aos céus para que haja mudança. Vem, Senhor Deus, vivifica, aviva a tua igreja, desperta a tua igreja. Agora é chorar, é clamar para que a igreja de ontem seja também a igreja de hoje, para que a igreja de hoje seja também a igreja de ontem, para que coisas maravilhosas venham acontecer no nosso meio e o poder de Deus seja derramado. Ah, meus irmãos, nós estamos vendo alguns acontecimentos estranhos. Estou ouvindo de pessoas que se converteram em igreja evangélica, retornando para a religião do passado. Nós estamos ouvindo pessoas que não frequentam mais a igreja. Parece que a igreja não motiva mais. Parece que o louvor não causa mais aquele impacto, aquela emoção gostosa. Isso em toda parte do Brasil e do mundo. Parece que a igreja está perdendo essa vivacidade. É hora da gente repensar a nossa posição. É hora de repensarmos os nossos cultos. É hora de repensarmos o nosso louvor, para que nós façamos com excelência o de melhor para a glória de Deus. É hora de nós nos levantarmos. A Bíblia diz que eles estavam juntos em oração também. Não ficavam ali, irmãos, fazendo anedotas, não ficavam contando casos da vida alheia, mas ficavam em comunhão, em oração, na presença de Deus. O Espírito de Deus movia de uma maneira tremenda. A igreja do século 21 está doente e precisa de um saculejar, precisa de um balançar de Deus. Nós precisamos da visitação do alto. A igreja de hoje carece de um mover de Deus, de um poder de Deus. A igreja hoje precisa de ser uma igreja viva, ativa, amorosa, fraternal e de oração. Assim a gente percorre todo o livro de Atos, vendo coisas maravilhosas acontecerem. E eu termino a minha mensagem dizendo: irmãos, eu não acredito que Deus tinha essa obra só para o passado. A Bíblia diz que as mãos do Senhor não estão encolhidas, as mãos do Senhor estão estendidas para nos abençoar. Nós é que precisamos nos levantar e buscar uma mudança, um diferencial nas nossas vidas. Que Deus te abençoe, abençoe o seu coração, abençoe a sua alma, motive a sua vida. Que o Senhor te abençoe e abençoe a igreja de hoje, para que vivamos, buscamos ser uma igreja de ontem, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, vamos ficar de pé. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor, agradecendo o Senhor, porque o